Olá, sejam muito bem-vindos ao Momentos de Luz e Paz. Na nossa meditação de hoje, vamos refletir sobre algo essencial para a nossa caminhada espiritual. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. Em algum momento, aquilo que ouvimos precisa tocar nossas escolhas, nossas atitudes e a maneira como estamos conduzindo a nossa vida. A passagem que vai nos acompanhar hoje está em 2º Livro dos Reis, capítulo 22, versículo 11. Quando o rei Josias, ao ouvir as palavras do livro da lei, percebeu a distância entre aquilo que Deus ensinava e a maneira como o povo estava vivendo. Aquela descoberta não ficou apenas no campo das palavras. Ela provocou uma mudança verdadeira. E essa história nos convida a fazer uma pergunta importante. Quando a palavra de Deus chega até nós, estamos apenas ouvindo ou estamos permitindo que ela transforme alguma coisa dentro de nós? Às vezes podemos nos acostumar tanto com determinadas maneiras de viver que deixamos de perceber aquilo que precisa ser mudado. Repetimos comportamentos, carregamos hábitos antigos e seguimos a rotina sem pensar muito sobre eles. Foi algo parecido que aconteceu no tempo do rei Josias. Quando a palavra de Deus voltou a ocupar um lugar central, ele percebeu que muitas coisas haviam se afastado daquilo que Deus desejava. E essa percepção foi o começo de uma grande transformação. Antes de qualquer mudança exterior, houve primeiro um coração disposto a reconhecer: alguma coisa precisa ser diferente. A palavra de Deus tem justamente essa capacidade de nos fazer enxergar aquilo que muitas vezes não conseguimos perceber sozinhos. Ela pode nos consolar quando estamos cansados, fortalecer quando estamos com medo, mas também pode nos mostrar atitudes que precisam ser revistas. Talvez seja uma maneira de tratar alguém, uma mágoa que estamos alimentando, uma preocupação que tomou espaço demais ou um comportamento que sabemos que não está fazendo bem. Quando ouvimos a palavra com sinceridade, ela não nos humilha, ela ilumina lugares que precisam de atenção. Mas perceber aquilo que precisa mudar é apenas o primeiro passo. Josias não ouviu a palavra e depois continuou vivendo exatamente da mesma maneira. Ele tomou decisões. E isso também vale para nós. Podemos ouvir muitas reflexões, conhecer diversos versículos e até sentir que determinada mensagem falou diretamente ao nosso coração. Mas a verdadeira transformação começa quando fazemos algo com aquilo que aprendemos. Às vezes, Deus não está pedindo uma grande mudança. Pode estar apenas nos convidando a corrigir uma pequena atitude que repetimos todos os dias. E talvez seja justamente aí que esteja uma das maiores dificuldades da vida espiritual. Muitas vezes queremos que Deus transforme as circunstâncias ao nosso redor, enquanto Ele começa mostrando algo que precisa ser transformado dentro de nós. Pedimos que determinada situação mude, mas talvez Deus esteja nos ensinando paciência. Pedimos que alguém se comporte de maneira diferente, enquanto somos chamados a aprender a colocar limites com sabedoria, ou a responder de outra forma. Nem sempre a primeira mudança acontece do lado de fora. Muitas vezes ela começa silenciosamente no coração. Também não precisamos olhar para as mudanças com medo. Reconhecer que alguma atitude precisa ser diferente não significa condenar toda a nossa história.
Crescer espiritualmente significa justamente compreender que estamos sempre aprendendo. Podemos ter feito o melhor que conseguíamos em determinado momento e ainda assim perceber hoje que existe uma maneira melhor de seguir. Deus não nos chama para ficarmos presos à culpa do passado, mas para termos coragem de ajustar aquilo que pode ser diferente daqui para frente. Por isso, talvez a palavra de Deus esteja convidando você hoje a fazer uma pequena reforma interior. Não uma reforma baseada em cobranças ou perfeccionismo, mas uma reorganização das prioridades. Talvez seja necessário reservar novamente um tempo para a oração, tratar alguém com mais paciência, pedir perdão, abandonar um ressentimento, cuidar melhor de si mesmo, ou simplesmente voltar a colocar Deus no centro de uma área da vida que foi sendo ocupada por tantas outras preocupações. Grandes mudanças muitas vezes começam com uma decisão muito simples: reconhecer o que precisa mudar e começar. Quando permitimos que a palavra de Deus tenha espaço verdadeiro dentro de nós, ela não permanece apenas em uma página ou uma reflexão que ouvimos. Ela começa a aparecer em nossas escolhas. Aos poucos, pensamos diferente, reagimos diferente e aprendemos a olhar para as situações com mais sabedoria. Não porque nos tornamos perfeitos, mas porque passamos a caminhar de maneira mais consciente. E talvez essa seja uma das maiores transformações que a fé pode produzir. Fazer com que aquilo que ouvimos de Deus se torne pouco a pouco parte da maneira como vivemos. E a pergunta para a reflexão de hoje é: existe alguma área da sua vida que a palavra de Deus está mostrando que precisa ser reorganizada ou transformada neste momento? Que esta pergunta acompanhe você ao longo deste dia. Talvez você não precise mudar tudo de uma vez. Escolha uma atitude, um comportamento ou uma área da sua vida e comece por ali. Peça a Deus sabedoria para reconhecer aquilo que precisa permanecer e coragem para transformar aquilo que já não combina com o caminho que Ele deseja para você. Porque ouvir a palavra é importante, mas permitir que ela transforme a nossa maneira de viver é o que faz com que a fé deixe de ser apenas conhecimento e se torne verdadeiramente um caminho. Obrigada por estar comigo em mais um momento de reflexão aqui no Momentos de Luz e Paz. Se esta mensagem fez sentido para você, deixe o seu like e inscreva-se no canal para continuarmos juntos nesses momentos de fé, esperança e paz. Que Deus abençoe você, a sua casa e todas as pessoas que você ama. E até o nosso próximo Momento de Luz e Paz.